me deram alguns assuntos assim que poderiam ser falados, e aí uma das opções era antibiótico terapia. Foi um desafio fazer essa aula. É uma aula muito difícil, assim, porque tem muitos conceitos, é muita coisa. Vai ter uma hora que vai vir alguns nomes que talvez vocês não tenham familiaridade, mas como tudo na medicina, é uma questão de repetição. Tá? Na medicina você não vai conseguir decorar as coisas de primeira, assim, essa é a regra. A regra é você não conseguir. É você ver de novo, aí você aplica aquele seu conhecimento na prática e, tá, aquilo que eu estudei, agora vendo no paciente, ficou mais fácil, aí você vai sedimentando o seu conhecimento e construindo, de fato, uma coisa que fica não decorada, não vazia, mas que você consegue até de maneira reflexa aprender aquilo, né? Então, hoje aqui a gente vai falar de bastante conceito, vou tentar fazer com que seja um pouco leve, assim, as coisas que eu vou falar, mas não se sinta ansioso se no final você perceber que não conseguiu decorar tudo. Os slides, além do vídeo que vai estar disponível, quem quiser só o PDF dos slides, eu vou divulgar, não tem problema nenhum. E é óbvio que tanto no final dessa aula quanto depois eu vou estar aberto a dúvidas e ao mesmo tempo a gente vai crescer junto. Eu aprendi muito fazendo essa aula, então as suas dúvidas talvez eu não saiba, mas a gente corre atrás e consegue aprender junto, beleza? Então, começando a aula então, alguns problemas iniciais, assim, só para a gente falar um pouquinho e antes da gente começar os assuntos, né? Primeiro, eu não vou entrar em assunto de PKD-PD, mecanismo do antibiótico terapia, se é na parede celular, se não é, mecanismo de resistência, se é bomba de fluxo, se não é. Vou tentar fazer isso aqui um pouco mais prático, como a gente pensa na prática e como a gente vai raciocinar qual a escolha de antibiótico, qual é o conceito de escalonar, para onde escalona, vai ser essa a ideia. Ao mesmo tempo, tem muitos conceitos e muitas situações diferentes. O paciente vai para casa ou vai ser internado? Vai ser internado, mas ele está chocado? Vai ser internado, mas ele está bem. É um paciente imunossuprimido, é um paciente cirrótico. E tudo isso são variáveis que vão acabar influenciando na escolha do seu antibiótico. Então, às vezes a gente, com o nosso conhecimento padrão, aí conforme que a gente vai estruturar aqui na aula, aí em algumas situações diferentes vocês vão, tá, aqui então... Por exemplo, imunossuprimido, talvez eu tenha que dobrar a dose de alguns antibióticos. Isso são coisas que vocês vão aprender na prática, tendo a base essa aula, por exemplo, né? E todo conceito de antibiótico terapia, toda vez que a gente vai fazer revisão de pneumonia, revisão de infecção urinária, qualquer seja a síndrome, é muito importante você conhecer sua epidemiologia local. É por isso que é difícil ter uma regra universal para o mundo inteiro e quando tem, geralmente ela é sujeita a falhas. É bom você saber se na sua epidemiologia local, qual é a bactéria que está influente, qual é o perfil de resistência dela. E isso é uma coisa que eu saí da faculdade sem ter bem claro, que quando você trabalhar num hospital, e agora, por exemplo, o USM, vocês precisam saber mais ou menos quais são as bactérias que crescem ali. Qual é o perfil? Olha, aqui tem uma Pseudomonas que geralmente é sensível a tal coisa. Aqui tem um acineto que geralmente é resistente a tal coisa. E vocês vão construindo a epidemiologia do hospital e nisso vocês vão entendendo melhor qual é o antibiótico que vai escolher em cada situação, né? Então a epidemiologia local é importante nesse contexto. Mas beleza. Antes da gente entrar nas síndromes, eu vou falar de pneumonia, infecção urinária, eu preciso falar algumas dúvidas iniciais e principalmente falar que algumas coisas não são tão importantes como parece, tá? Primeiro, para que serve a concentração inibitória mínima, o MIC, né? Aqui eu peguei uma hemocultura do USM, né? Com o nome tampado. Agradecer a Gabriela que conseguiu essa hemocultura para mim. E essa hemocultura é de um Staphylococcus epidermidis, né? Uma bactéria muito comum de estar na pele e às vezes é pura contaminação. Mas o que eu quero é falar da concentração inibitória mínima. Aqui, ó. Nessa coluna aqui, vai ter alguns valores. E conforme você vai olhando, você vai começando a ter dúvida. Pô, será que esses valores são importantes para eu decidir qual antibiótico utilizar? Por exemplo, clindamicina está resistente aqui, beleza. Mas tem outras coisas que a daptomicina é sensível e está um número 1, enquanto a nitrofurantoína é sensível e está um número menor que 16. Então, será que é melhor escolher um número maior? Aqui, pessoal. Concentração inibitória mínima, para você escolher o seu antibiótico, na regra geral, mais de 90% das vezes, não importa. O que importa para você? Se é sensível ou resistente. Se é S ou R, intermediário, mas principalmente você vai, para escolher um antibiótico, vai pegar os sensíveis e ver o que melhor se aplica ao paciente. Por exemplo, a daptomicina é só EV.
Nitrofurantoína tem via oral. Então, se o paciente vai para casa, aqui é melhor escolher nitrofurantoína, porque tem via oral. Ah, mas 16, esses números eles não se correlacionam. Não é um versus o outro. O MIC da nitrofurantoína é 16, é um número mágico para nitrofurantoína. Já para daptomicina, esse número mágico é 1. Eles não se correlacionam, tá? Então aqui vai ser o sensível versus resistente e ponto final. Mas Pedro, não usa nunca. Não, usa. Principalmente num cenário onde está tudo resistente. Estando tudo resistente, aí você consegue começar a argumentar, principalmente quando tem resistência a carbapenêmicos, então umas bactérias mais graves de UTI, você fica na dúvida assim, putz, ele é resistente, mas não é tão resistente assim. Aí você começa a argumentar se ele é muito resistente ou pouco resistente. Nesse momento o número importa, mas numa regra geral, tem coisa sensível, você vai olhar para o sensível e vai escolher, baseado no seu paciente, qual antibiótico você vai querer utilizar. E aí, de preferência, não utilizar chumbo de canhão, né? Se tem uma coisa mais leve, você vai tentar fazer, e que é sensível, você vai tentar coisa mais leve. O segundo conceito, essa ideia de bactericida versus bacteristático, tá? Bactericida seria aquele antibiótico que é capaz de destruir praticamente completa as bactérias em 18 a 24 horas in vitro, enquanto o bacteristático ele só reduz muito, de maneira muito expressiva, a concentração das bactérias, mas não destrói completamente. Esse conceito, pessoal, ele na prática tem revisões recentes, da década que se encerrou agora, que mostrou que a gente não tem ideia de quando que esse conceito é importante em termos de vista do paciente. Porque o bacteristático, ele não deixa de matar algumas bactérias, ele talvez tenha um poder um pouco menor, só que junto com a imunidade do paciente e tudo mais, consegue ser suficiente e consegue ter o mesmo desfecho clínico. Então, em termos de desfecho clínico, em termos de melhora do paciente, mortalidade, essa diferença é pouco importante. O que as duas revisões recentes mostraram? Que talvez na endocardite, meningite e neutropenia, talvez tenha diferença. A endocardite é muito porque a bactéria ela começa a ter uma relação com a fibrina na formação de trombo, aonde o fagócito não consegue agir. E aí, talvez o bactericida seja mais importante. Na meningite, por ser um terreno mais nobre, né? Por ser sistema nervoso central, então talvez seja melhor você ser com um bactericida. E o paciente neutropênico, porque não vai ter ajuda da própria imunidade para combater. Mas isso é porque não tem tanto estudo, não é porque nos estudos mostraram que eles tiveram desfecho ruim, tá? Então, talvez, nesses três, é bom evitar os que são bacteriostáticos. Bactrim, que é o sulfametoxazol com trimetroprima, linezolida, clindamicina e macrolídeo. Ó, dá uma pausa aqui. Começou um monte de nome. Fica tranquilo. Se quiser anotar, anota. Se quiser depois olhar os slides, anota. Isso é o tipo de coisa que é melhor você ter fácil acesso, putz, como é que é mesmo? E olhar rápido e aos poucos ir decorando, do que se preocupar com decorar tudo na aula. Mas, pessoal, voltando, por exemplo, linezolida, tem artigo recente usando linezolida para endocardite com evolução boa. Então, é uma coisa, e sendo que é bacteriostático, endocardite eu acabei de falar que não funciona, então é um conceito que é meio vago, mas nas infecções outras, é bem tranquilo, eu não preciso me estressar com isso, posso utilizar esses antibióticos, tá? Terceiro conceito, penetrância nos tecidos. Pedro, será que vale a pena eu escolher aquele antibiótico porque ele penetra melhor naquele tecido? De maneira geral, se você utilizar o que é recomendado na literatura, nos guidelines, você não precisa se preocupar com isso. Eles já se preocuparam e você vai conseguir, de maneira prática, utilizar sem precisar se preocupar com isso. Agora, talvez a penetrância tenha uma importância maior no osso, por causa do biofilme que começa a se gerar ali, na próstata, e no sistema nervoso central, porque são tecidos mais difíceis de penetrar. A próstata ela é mais difícil por si só, e o sistema nervoso central tem a barreira hematoencefálica. Os dois, no momento da inflamação, quando está doente, eles ficam inflamados, fica mais fácil de passar. Só que conforme a infecção, conforme você já está usando antibiótico por um tempo, ainda mais a próstata, que você usa por semanas, 3 a 4 semanas, lá no final talvez já o antibiótico não esteja conseguindo mais penetrar, porque a inflamação passou. Então talvez nesses três importe um pouco. Mas, como regra geral, eu não preciso me estressar com isso. E o último conceito, antes da gente começar a falar de clínica mesmo, falar de o que utilizar em cada cenário, é limiar do erro. O que é isso? Cada paciente, você tem uma margem de erro.
Uma coisa muito comum no pronto-socorro é você errar. Você achar que é uma infecção urinária, lhe mandar embora e não era o paciente voltar. Ou você achar que é uma infecção urinária, usar um antibiótico e aquele não ser o suficiente. Ou você tratar uma pneumonia errado. É uma coisa que você está sujeito a erro. Você não vai dar o maior antibiótico para todos os pacientes sempre, para nunca errar. Você vai estar dando antibióticos mais normais, que pega a população geral, mas sempre vai ter aquela porcentagem que talvez não pegue e o paciente volte. E é diferente quando eu falo que é um paciente ígido, que tá um pouco, que tá infectado agora, mas está estável e vai para casa. Beleza, esse eu tenho uma margem de erro um pouco maior. Agora, se eu tô falando de um paciente que está chocado na UTI, a minha margem de erro diminui. E talvez eu precise ser um pouco mais agressivo na minha antibiótico-terapia. Talvez eu precise entrar como um chumbo de canhão e depois eu repensar o antibiótico. Isso é respaldado pela última atualização do Surviving Sepsis, né? Que em 2016 ele teve uma atualização grande, depois foi lançado várias atualizações mais específicas, né? E o Surviving Sepsis, ele escreve no ponto 2, nós recomendamos amplo espectro de antibióticos de maneira empírica até sair as culturas, para que cobrir a maior parte dos patógenos principais, né, mais prováveis. Então você, talvez, no contexto de choque, você pode dar um chumbo de canhão, por exemplo, contanto que você entenda a regra número 3, que depois que o paciente estiver em melhora, você pode estreitar o seu antibiótico terapia, principalmente se o paciente em 48, 72 horas começar a melhorar e as culturas vierem negativas, porque na sepsis você já coletou as culturas, aí o paciente, você meio que tá bem, e você, beleza, o paciente está melhorando, culturas negativas, eu vou agora descalonar esse antibiótico para o que é o padrão baseado na doença que o paciente tem, se é pneumonia, se é infecção urinária, e por aí adiante. Então, dependendo do seu limiar de erro, que é uma coisa que não tem regra, é para cada paciente, um paciente imunossuprimido, você tolera mais, você entende que, opa, peraí, é melhor eu interpretar diferente esse paciente. Um paciente chocado, mesma coisa. E aí você vai ter erros diferentes e você talvez escolha, isso influencie na sua escolha de antibiótico.